Olá, bem-vindo ao Sermão Online do dia 1º de maio de 2022. Eu sou João Gustavo Varga, pastor da Primeira Igreja Batista em Brodowski. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, que está nos assistindo hoje. Nós vamos meditar na palavra do Senhor, mas antes de a gente meditar, vamos aos recadinhos de sempre. Nós estamos nas redes sociais, você pode nos visitar pelo YouTube, no nosso canal Primeira Igreja Batista em Brodowski, também pelo Instagram, pelo Facebook e também nos contatar, se assim você desejar, pelo DDD 16 99461 1717, que é o nosso WhatsApp. Também na descrição do vídeo você vai encontrar o link de algumas canções para que você tenha um tempo de adoração ao Senhor com música, exaltando o nosso Deus, que é digno de todo louvor e de toda a adoração. Hoje nós vamos falar da vida cristã na essência, a essência da vida cristã, a essência da vida de discipulado no Senhor Jesus. E para isso eu convido você a abrir ou ler comigo, né? 1 Reis 6, de 10 a 14, que diz assim: Os andares que edificou em volta do templo tinha 2 metros e 25 de altura cada um, e estavam ligados ao templo por meio de vigas de cedro. Então a palavra do Senhor veio a Salomão dizendo: Quanto a este templo que você está edificando, se você andar nos meus estatutos e executar os meus juízos e guardar todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para com você a minha palavra, a qual falei a Davi, seu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não abandonarei o meu povo. Assim Salomão construiu o templo e o rematou. Antes de nós meditarmos na palavra do Senhor, vamos orar. Pai querido, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor Deus, e nós te pedimos no nome do Senhor Jesus que o Senhor fale conosco, que nos oriente, que o Senhor nos ensine, que acima de tudo o Senhor nos transforme e nos molde à semelhança do nosso Mestre e Senhor, o Senhor Jesus Cristo. É isso que nós te pedimos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, quantas vezes eu conheci pessoas que tinham uma fama muito grande nas igrejas, né, ou na sua igreja, na sua comunidade, gente bem comportada, gente que sabia falar as palavras corretas, falava aquele evangeliquez que quem está há muitos anos na igreja conhece, né? Conhecia todas as regras, o que podia, o que não podia. Às vezes era até meio que palmatória do mundo, apontava o dedo para o pessoal, né, que fazia coisa errada, sempre sorridente, sempre com uma roupa alinhadinha, aquela família doriana, né? Só que quando você cavoca a vida do sujeito ou da sujeita, você começa a perceber que a vida dele é uma vida de pecado, uma vida errada, uma vida que era bonita só de máscara, né? Existia uma máscara, por trás dessa máscara a coisa era bem mais feia, mais complicada. Muitas vezes essas máscaras caem, e aí você percebe que esse estilo de vida é um estilo de vida bonito, mas vazio. Às vezes, não precisa ter um pecado terrível envolvendo a vida de uma pessoa dessas, mas é uma pessoa que sempre vai à igreja, uma pessoa que lê a Bíblia nas programações e nas reuniões da comunidade, às vezes até lê a Bíblia na sua casa, porém a vida dela continua sendo vazia. Ela conhece a cultura da comunidade, ela sabe o jeitão da igreja onde ela vai, porém é isso, o seguir Jesus e o viver a vida como um discípulo de Jesus
inexiste praticamente, se é que existe de fato. Né? Eu não estou entrando nem no mérito se essa pessoa é convertida ou não, se ela teve uma experiência de salvação uh, real, genuína com Jesus ou não. Pode ser que sim, pode ser que não, porém, essa vida é uma vida vazia da essência da vida cristã. E isso é um problema para nós. Né? Então, por exemplo, olha que interessante. Nós lemos esse texto, e esse texto começa dizendo que Salomão estava empreendendo uma grande obra. E que obra que era essa? Era a construção do templo para a adoração do Senhor lá na cidade de Jerusalém. E quem já leu esses textos, a gente leu só essa porção, mas quem já leu esses textos sabe que esse templo era um templo grandioso. Esse templo era um templo de tirar o fôlego, de abrir a boca, de tão grandioso que esse templo era. E ele está sendo construído. É um projeto que já tinha sido sonhado pelo rei anterior, o pai do rei Salomão, o rei Davi, e Davi passou esse projeto para Salomão, e Salomão está construindo o seu templo, né? O templo para a adoração ao Senhor. Mas então, o texto vai dizer que Deus chega a Salomão e diz assim: então, Salomão, você está construindo esse templo, mas se você me obedecer a minha palavra e tudo mais, então as coisas vão ter mais sentido. Né? O sentido não está na grandiosidade do templo. Basicamente, o que Deus está falando para Salomão é: apesar da grandiosidade do templo e de toda a dedicação para a construção desse templo, o sentido para a adoração e para a vida da comunidade e para ser povo de Deus não está na grandiosidade do templo, mas está em viver a minha vontade. Isso a gente já pode ver logo de cara. Né? Então, é uma vida de significado. Né? O que Deus está alertando Salomão é para uma vida de significado, uma vida espiritual, uma vida de adoração, de significado. E, na verdade, é a mesma coisa da vida de discipulado que nós temos com Jesus, a nossa vida cristã. Quanto a esse tempo que você está edificando, o que você está edificando na sua vida? O que eu estou edificando na minha vida? Pode ser uma coisa muito bonita, pode ser uma coisa muito boa, mas ela é cheia de significado diante da nossa vida cristã. Por exemplo, uma pessoa que tem formação teológica, algo errado com isso? Não, é admirável. Mas e se essa pessoa conhece, e eu já vi muita gente que estudou teologia, se aprofundou no conhecimento teológico, porém, essa pessoa não tem vida com Deus. Né? Porque conhecimento teológico em si não traz vida para com Deus. Eu tinha um professor que falava assim que a verdadeira teologia ela é feita de joelhos. Né? Ela é acompanhada de oração, ela é acompanhada de intimidade com Deus. Mas eu tive, inclusive, colegas que estudaram comigo e que é uma pena, porém, se aprofundaram na formação teológica, no conhecimento teológico, mas o conhecimento de Deus e a intimidade com Deus, uma vida com Deus, estava muito longe de ser uma realidade na vida da pessoa. A pessoa ela pode ser uma pessoa muito generosa, financeiramente abastada, né? Tem uma vida financeira muito invejável, né? Os padrões da nossa sociedade, e mesmo assim também não tem uma vida com Deus. A pessoa ou a igreja pode ter muitos membros
uma estrutura fantástica, um prédio grandioso, e mesmo assim ser uma igreja que a presença de Deus não está nela. Podemos encontrar igrejas com grupos de louvor profissionais e que mesmo assim, quando a gente dá aquela olhada nos detalhes da vida desses músicos, eles vivem na carne. É uma vida cristã que não é dotada de significado. Nossa vida, enquanto uma vida de discípulos do Senhor Jesus, foi dada não para que ela fosse uma vida somente bem estruturada, cheia de cultura, cheia de status, em que a gente pode falar, eu tenho tal coisa, eu adquiri tal coisa, eu tenho tal organização ou tal estrutura, mas ela precisa ter um real significado dentro daquilo que o Senhor Jesus nos mandou e nos orientou. Por essa razão, Deus já alerta Salomão com relação ao templo. Olha, que não seja só um prédio grandioso e bonitão, porque isso não significa nada para mim, o Deus de todo o universo. Precisa haver mais do que ser um prédio grandioso. Precisa ter mais do que isso. Por isso é que Deus continua orientando Salomão nesse processo e vai dizer qual é a essência desse negócio, ainda no verso 2. E andando neles, cumprirei para com você. Opa! Errei aqui? Errei. Se você andar nos meus estatutos e executar os meus juízos e guardar todos os meus mandamentos, é isso que o texto vai nos dizer aqui. Eu inverti os textos com os tópicos, peço desculpas desde já, mas ele está dizendo, o que eu quero de você para que a adoração aconteça é que você ande nos meus estatutos, que você execute os meus juízos e que você guarde todos os meus mandamentos. É essa a essência da vida cristã. Eu não quero, Salomão, só que você construa um prédio bonitão. Eu quero que você viva a minha vontade, que você viva alinhado à minha vontade, ao meu propósito, e que você siga aquilo que eu falei para você, aquilo que é a minha sabedoria e que está descrito na minha palavra. É interessante porque é exatamente isso que o Senhor Jesus disse para os seus discípulos, quando mandou os seus primeiros discípulos fazerem mais discípulos. Façam discípulos, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. Como é que uma pessoa segue Jesus? Jesus não está aqui fisicamente e a gente não pode ficar seguindo Jesus como os primeiros discípulos seguiam. Ele ia para um lugar e todo mundo ia junto. Não é assim que acontece mais. Como então seguimos Jesus? Seguimos Jesus olhando para as Escrituras Sagradas e vivendo, praticando aquilo que está nas Escrituras Sagradas. Sem isso, não conseguimos seguir Jesus. Por isso é muito importante, mas muito importante, que em todas as demandas da nossa vida, a gente se pergunte o que as Escrituras Sagradas dizem e como eu devo reagir segundo a palavra de Deus para o contexto da minha vida. Por exemplo, como eu devo me portar quando as pessoas estão falando mal de mim? Eu devo falar mal delas também? É isso que a Bíblia diz? Não, mas o que a Bíblia vai dizer sobre isso?
Como eu devo me portar quando as aflições e as adversidades vêm? O que a Bíblia diz? Como eu devo reagir a elas? Como eu devo me comportar diante das adversidades? Como eu devo reagir quando as pessoas me prejudicam? O que eu devo fazer? Como eu devo tratá-las? O que as Escrituras Sagradas dizem sobre isso? São coisas que a gente precisa aprender e praticar. Porque se de repente eu leio lá em Mateus 5, ame o seu inimigo, e de repente a pessoa te prejudica, e você fala assim, quer saber, eu vou fazer pior com ela. Não existe prática das Escrituras Sagradas. Orem por quem te persegue. E aí eu vou lá e me vingo da pessoa e faço pior do que ela fez. O que eu estou fazendo? Eu estou deixando de lado a prática das Escrituras Sagradas. Eu estou deixando de lado aquilo que Jesus nos ensina. Então, nesse processo, o que eu preciso fazer para seguir Jesus? Eu preciso praticar o que a palavra de Deus ensina. A outra realidade é justamente essa que eu já dei um pouco de spoiler, né? Nossa ligação com o Rei Eterno está no texto anterior. Andando neles, é a última parte do versículo, né? Inverti. Andando neles, cumprirei para com você a minha palavra, a qual falei a Davi, seu pai. Como eu disse, havia uma promessa com relação a Davi. Davi era pai de Salomão, né? E o que acontece é o seguinte, lá em 1 Samuel 7, de 5 a 16, nós vamos perceber que Davi lança um projeto, né? Senhor, deixa eu construir um templo para o Senhor, porque o Senhor, desde o começo, tem vivido em uma tenda, tem feito de uma tenda a tua morada. Eu quero construir um negócio grandioso para o Senhor. Só que Deus disse assim, mas eu mandei fazer alguma coisa desse tipo? Não mandei. E aí ele inverte essa palavra, diz assim, não, você não vai me construir uma casa, mas eu vou fazer de você uma casa. E o termo fazer de alguém uma casa quer dizer, eu vou transformar você numa dinastia real. É isso que ele quer dizer. A sua família vai ser uma família de reis. E lá na frente, no final dessa promessa, está dizendo assim, e a sua dinastia não vai ter fim, ela vai reinar para sempre. Aí você fala assim, rapaz, mas como isso? Como isso poderia acontecer? Teve uma interrupção nesse negócio, realmente teve um momento na história em que os descendentes de Davi que estavam reinando 500 anos depois disso foram presos, né? Alguns foram mortos, alguns príncipes foram mortos, e alguns foram presos e deixaram de reinar. Mas há 2000 anos apareceu um descendente de Davi. E ele também é o Filho de Deus. Nele está a promessa de que existe um rei da família de Davi que governará para sempre. E esse é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É nele que a promessa de Davi, ou a Davi, é cumprida totalmente. De forma que não existe nenhum problema entre aquilo que Deus falou a Davi, prometendo que a família dele reinaria para sempre, e aquilo que Deus falou a Salomão, que é, se você cumprir a minha palavra, eu vou cumprir o que eu falei a Davi. O que aconteceu? Alguns reis de Israel foram infiéis ao Senhor, e por isso alguns reis descendentes de Davi
que foram altamente infiéis, maus diante dos olhos do Senhor, eles escolheram o quê? A retirada deles do trono. Porém, Deus não se esqueceu da promessa que fez a Davi. Ele cumpriu tanto o que ele falou para Salomão: se você for fiel, eu vou manter você o seu trono. E se você for infiel, eu vou carcar fogo em você. Agora, a descendência de Salomão, lá para frente, realmente desobedeceu ao Senhor e ignorou a palavra de Deus, e por isso Deus os retirou do trono, cumpriu o que foi acordado lá com Salomão. Aí você fala assim, poxa, mas então não cumpriu o que foi prometido para Davi? Cumpriu, mas não naquele momento. A promessa foi cumprida lá na frente, quando o descendente de Davi, 2000 anos atrás, apareceu, Jesus Cristo de Nazaré, filho de Davi, descendente de Davi, filho de Deus, morreu na cruz, ressuscitou, foi dada a ele toda a autoridade no céu e na terra. Ele é rei sobre todo o universo, para todo o sempre. Pronto, está cumprido a promessa que Deus fez a Davi. Jesus está reinando e Jesus é rei para todo o sempre. Num determinado momento da história, ele vai voltar. Todo olho verá. Então ele será um rei, inclusive visível para todo mundo e para todo o sempre. Mas, apesar dessa ligação maravilhosa, nós precisamos entender qual é a nossa ligação com o Rei Eterno. E por isso, a essência da nossa vida cristã passa também por essa pergunta. Onde está Jesus na minha vida? Por exemplo, eu tenho projetos de vida? Eu tenho sonhos, eu tenho planos, eu estou tocando esses sonhos, esses planos, esses projetos. Onde está Jesus nos meus projetos de vida? Eu estou sofrendo? Onde está Jesus no meu sofrimento? Eu preciso encontrar e entender onde está Jesus no meu contexto de vida. Eu preciso tomar alguma atitude na minha vida. Onde está Jesus nisso? Onde está Jesus nos meus relacionamentos? Onde está Jesus nas minhas crises, por exemplo, de família? Onde está Jesus nas decisões que a igreja toma? Eu sou pastor da primeira igreja batista em Brodowski. Quando nós temos que tomar atitudes com relação à igreja, onde está Jesus nessa história toda? Ele é participante dessas decisões, ele é participante dos meus projetos de vida, ele é participante nas minhas adversidades, ou ele está do lado de fora? Tinha uma igreja lá na Grécia Antiga, né, a igreja de Laodiceia, está lá em Apocalipse 3, em que Jesus diz assim, eu estou à porta, que eis que estou à porta e bato. O que quer dizer? Toda a dinâmica da igreja estava acontecendo, Jesus estava para o lado de fora. A gente precisa entender onde está o nosso rei, que é rei para sempre, Jesus Cristo de Nazaré. Ele é participante da minha vida, ele é participante dos meus projetos de vida, ele é participante das atitudes que eu tomo, ele é participante da dinâmica de como a igreja tem se portado, ele é participante do meu comportamento, das minhas ações, das minhas reações, ou ele está para o lado de fora da minha vida ou da comunidade? A gente precisa se perguntar isso. Até porque, quando ele é participante da nossa vida, quando nós estamos alinhados à vontade de Deus, quando a prática da vontade de Deus expressa na sua palavra é parte da nossa vida, então o fruto é esse, uma vida de intimidade com Deus. Olha o que diz o verso 13. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não abandonarei o meu povo,
que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus está falando para Salomão: você está construindo um prédio super bonito para mim, grandioso, bonitão, fantástico, mas você precisa alinhar a sua vida a mim. Você precisa observar a minha palavra, você precisa viver e praticar. E esse povo precisa praticar a minha palavra. E quando isso acontece, então, nessa dinâmica, eu vou viver entre o meu povo. Eles vão desfrutar da minha companhia, eles vão desfrutar da minha presença. E isso é o que vai ser mais significativo, porque um prédio bonito sem a presença de Deus não vale de absolutamente nada. Um prédio bonito chamado Templo do Senhor, em que o Senhor não está, não vale de absolutamente nada. Então, o que Deus está falando é: Salomão, cuide para que vocês vivam a vida que eu disse para vocês viverem, para que também vocês assim desfrutem da minha companhia. O Senhor Jesus disse para os seus primeiros discípulos: vocês precisam viver ligados a mim, como na videira. O ramo fica ligado à videira e aí vocês vão dar fruto. E nesse caso, vocês vão viver os meus mandamentos. Porque se vocês me amam, vocês vão me obedecer. É nessa pegada que a gente precisa entender justamente que a obediência a Jesus Cristo, a obediência àquilo que Ele tem nos mandado, é justamente fundamental para segui-lo e fundamental para que a gente tenha intimidade com o Senhor. Por fim, nossa vida precisa estar nas mãos do Senhor. Tão nas mãos do Senhor quanto esse nenenzinho está nas mãos desse moço. O verso 14, o último verso que nós lemos, diz assim: assim Salomão construiu o templo e o rematou. Ora, como é que ele construiu o templo? Sob a bênção do Senhor. Tome cuidado para que aquilo que você vai fazer, o caminho pelo qual você vai andar, a direção na sua vida pela qual você resolveu andar, a direção que você escolheu, seja uma direção que esteja sob a bênção do Senhor. Sabe por quê? Porque a gente é muito direcionado por aquilo que dá certo. A nossa sociedade é uma sociedade guiada por um negócio assim: eu vou fazer tal coisa, mas vai dar certo? Se vai dar certo, eu quero. Se não vai dar certo, se não vai dar resultado no meu padrão, ou no padrão que esse mundo dita de fama e de sucesso, eu não quero. E isso entra na igreja. Ah, eu quero pastorear uma igreja. Vamos supor, eu sou pastor, eu quero pastorear uma igreja. E o que eu quero? Eu quero que essa igreja cresça, que ela fique grande, que ela fique chique, que ela tenha uma banda boa, que ela tenha vários pastores, que ela tenha um dízimo bacana. E isso em si é errado? Não, não é, mas não é a essência também. Qual que é a essência? A essência é, por exemplo, no meu caso, eu estou alinhado com a vontade de Deus, sou pastor, estou alinhado com a vontade de Deus e eu vou fazer as coisas de acordo com aquilo que é a vontade de Deus, que é a vontade de Deus para a minha vida e para o meu ministério. Nesses momentos, coisas vão frutificar e dar certo, coisas vão dar errado de acordo com aquilo que eu acho que deu errado. Eu outro dia estava falando com alguns alunos meus e falando de 3 personalidades das quais a gente jamais invejaria um dia do ministério deles ou o ministério inteiro deles, e mesmo assim eles eram homens alinhados
a vontade de Deus. O profeta Jeremias é um deles. Pregou, 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 pregou e ninguém se arrependeu. Mas era um homem alinhado à vontade de Deus. E tudo o que aconteceu, aconteceu de acordo com aquilo que era o propósito de Deus para a vida e para o ministério de Jeremias. Hoje nós somos amplamente edificados. Hoje, mesmo que Jeremias esteja morto, ele ainda fala e ainda fala ao nosso coração, e o Espírito Santo de Deus usa os textos de Jeremias para que a gente seja edificado no Senhor, até porque os textos de Jeremias são palavra de Deus para a nossa vida. Uma outra personalidade aí não tão conhecida na igreja é um missionário do século XVIII chamado David Brainerd. David Brainerd era um jovem muito doente, fisicamente doente, emocionalmente doente, que foi para os Estados Unidos, onde hoje, nos Estados Unidos, para pregar aos índios. Os índios não se converteram, eles não se interessaram pelo Evangelho. Ele não deu muitos frutos nesse sentido, mas e ele ainda morreu jovem, morreu com 29 anos, muito doente mesmo. Qual era o ponto alto do ministério dele que ele nem imaginava? O diário dele. O diário dele foi, depois que ele morreu, o diário dele foi passado às mãos de um outro homem chamado Jonathan Edwards, que foi altamente influenciado por esse diário, e ele foi o pivô de uma grande onda de avivamento nos Estados Unidos alguns anos mais tarde. Esse diário também, não diretamente, mas assim, os dizeres desse diário chegavam na mão de um outro grande homem de Deus chamado William Carey, que sacudiu a Índia com o Evangelho. Então, enquanto esse homem não conseguia convertidos, ele escrevia o seu diário. E foi o seu diário que sacudiu as gerações seguintes. Então, tudo que bastava a David Brainerd, mesmo apesar da frustração, era esse homem estar alinhado com a vontade de Deus. Uma outra personalidade que a gente precisa, que eu gostaria de citar, falei dele para os meus alunos recentemente, é um evangelista já do final do século XIX, começo do século XX, chamado Mordecai Ham. Mordecai Ham era um evangelista muito acostumado com pregar em movimentos, eventos evangelísticos, e ele fazia o apelo, as pessoas iam à frente e era muito bom, muito impressionante o interesse das pessoas pelo Evangelho e tudo mais. Porém, um dia ele pregou o Evangelho nos mesmos moldes desses mesmos eventos e só um menino foi à frente. E ele ficou frustrado porque só houve uma resposta. Ele escreveu no seu diário justamente isso, que naquele dia havia sido decepcionante, enfim, porque apenas um menino havia ido à frente e que aquele menino se chamava Billy Graham. Para quem não sabe, Billy Graham cresceu depois de, naquele momento, ter se entregado para o Senhor Jesus, cresceu, se desenvolveu, amadureceu na fé, se tornou um pregador, um poderoso pregador, e chacoalhou também o mundo com o Evangelho. Milhões de pessoas tiveram, pela contribuição dele ao Evangelho, tiveram a eternidade deles com Jesus por conta da pregação de Billy Graham. Mordecai Ham muito provavelmente nunca imaginou isso e entendeu que aquela tarde evangelística tinha sido um fracasso. Mas ele era um homem nas mãos de Deus. E mesmo quando nós pensamos que os nossos ministérios, ou que algum dia deu errado, o que importa não é aquilo que dá certo ou aquilo que dá errado. O que importa é se nós somos homens e mulheres nas mãos de Deus ou não. No caso de Salomão, Salomão
Foi um homem que entendeu isso e construiu aquele templo, deixando tudo nas mãos de Deus, alinhando todas as coisas nas mãos de Deus, porque era isso que era necessário. Sua vida está alinhada nas mãos de Deus, sua vida está nas mãos de Deus para que Deus cuide, para que Deus oriente, para que Deus mostre qual é o caminho. Seus projetos estão nas mãos de Deus, suas atitudes estão nas mãos de Deus, suas motivações estão nas mãos de Deus. Jesus está nesse negócio. Você está alinhado à vontade de Deus, descrito na palavra do Senhor, está ou não está? Isso é algo que você precisa pensar. E eu convido você a pensar nisso no dia de hoje. Vamos orar? Eu quero orar com você. Pai querido, eu quero colocar diante do Senhor a vida desse amigo, dessa amiga, desse irmão e dessa irmã que está nos assistindo até agora. E eu quero te pedir, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor os abençoe. Eu quero te pedir que, se a vida dessas pessoas tem sido vidas cristãs vazias de significado, vazias da sua essência, que é seguir Jesus, vivendo a palavra de Deus, eu quero te pedir, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor os traga de volta a viver a prática da palavra de Deus, viver a obediência na palavra de Deus, Senhor Deus. Eu quero te pedir, Pai, que nós possamos viver a tua intimidade, que o Senhor Jesus possa ser aquele que é participante de todos os momentos, em todas as áreas da nossa vida, Senhor Deus, e que a nossa vida esteja verdadeiramente nas tuas mãos, Pai. É isso que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus queridos. A semana está começando, portanto vão ao longo da semana para os desafios que ela reserva para cada um de vocês, para os compromissos que vocês têm que cumprir, sempre sendo bênção às pessoas ao redor de vocês, sempre estando vocês nas mãos do Senhor. Que Deus abençoe cada um de vocês. Uma boa semana.